Fala família vascaína, tudo bom com vocês? Estamos direto do canal Vascão Noticiários, o canal que deixa você por dentro de tudo o que acontece no Gigante da Colina. O clima hoje em São Januário mudou completamente e o efeito Renato Gaúcho já é real. O Vascão saiu da lanterna e já está de olho no pelotão da frente com aproveitamento de G4 desde a chegada do treinador. No vídeo de hoje eu trouxe os detalhes da análise do SBT Sports News sobre o nosso momento atual. Eles trazem atualizações importantes sobre os retornos de Cuiabano e do Andrés Gomes, além da situação clínica de Brenner que sentiu no último jogo, para o clássico da inimizade contra o Botafogo. Tem até uma resenha sobre como o Vasco já está encostando no Flamengo na tabela. Fique ligado nessas informações que o bicho vai pegar hoje em São Januário. Mas antes, já sabe né? Senta o dedo no like, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nada sobre o nosso Vasco. Confira aí o que a bancada do SBT falou sobre o Poderia ser pior. Aí eu, hã? O que você tá falando? Lá vem ele, Caio. Poderia ser pior. Ou vai ser ou você. Aí, de repente, se prepara. 15 anos sem título. E Opa. você? Pronto. Ai, meu Deus. É contigo. Não, mas Aí, eu- de repente, algumas temporadas na Série B. Opa, poderia ser pior. Aí veio outra voz do além. Pode ser transfer ban. Eu falei, opa! Aí eu levantei animadão. Vamos viver, Eu já pô. fiz diferente, Fernandinho. Eu vim decidido a não zoar o Vender Casagrande. Não faça isso. Mas eu não tô zoando. Não, é porque- eu só tô agradecendo a Deus. porque, Realmente, poderia ser pior, meu É Deus. porque da última vez que eu fui a Bragança Paulista também foi 3-0. 2 do Verrete e 1 do GB. 3-0 Vasco. Não faz. Toma! Aí, toma o título. Venceu o Red Bull Bragantino. Toma aí. Me dá aqui. Dá o título, pô. Vai me deixar sem? Eu ia te dar outro título. Perdeu de 3-0 pro Red Bull Bragantino. Pô, ó, Olha aí. Red Bull Bragantino, pós-data FIFA, pro Flamengo, é um filme de Vene, terror. eu preciso mudar o assunto. Ai, desculpa. Ele tá... Deixa eu falar. Você não merece a minha amizade. Você não merece. É porque eu tô meio Eu energético. tava pô. preocupada com você e você vem com aquele negócio de... Cortar as a voz asinhas. do além transferban. Você sabe que essa palavra me gatilha coisa. Desculpa, Você velho. sabe falar transferban, eu fico assustada. Eu não tenho culpa, foi a voz do além, não fui eu. Põe na tela aqui o clássico da inimizade. Bota na tela aqui, olha lá, muito bem. O Vasco e o Botafogo se enfrentam em São Januário em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Esse jogo é nesse sábado agora, 9 horas da noite. O famoso amanhã. Vamos ver a preparação dos dois times. O famoso embalo, sabe? Foco, força e muita vontade para conquistar os 3 pontos e subir na tabela. Amanhã tem clássico e Vasco e Botafogo se enfrentam no São Januário às 9 da noite pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o Gigante da Colina quer continuar com a invencibilidade garantida até o momento desde a chegada do técnico Renato Gaúcho. Quando o Renato assumiu o clube, o Vasco estava na lanterna da competição e em 5 jogos sob o comando do Cruz Maltino, o treinador garantiu 3 vitórias e 2 empates, um aproveitamento de quase 74%, além de um desempenho de clube que está no G4. Para se ter uma ideia, o Palmeiras, líder do Brasileirão com 22 pontos, tem 81% de aproveitamento, enquanto o Fluminense e Bahia, que vem abaixo do time paulista, tem 70% nos pontos que disputaram. O emocional do time vem sendo o pilar das partidas que o Vasco vem atuando ao longo do campeonato. E vencer o clássico da amizade é fundamental para manter o bom trabalho que vem sendo feito. Neste momento, o clube está na 8ª colocação com 12 pontos. O que o Vasco não quer permitir é que os gols no fim da partida aconteçam como aconteceram contra o Curitiba na última quarta e contra o Cruzeiro e Chapecoense. Nos 3 jogos foram 6 pontos desperdiçados. Para a partida contra o Glorioso, o Vasco deve contar com os retornos de Puma Rodrigues e também de Andrés Gomes, além de estar na expectativa do retorno do cuiabano ex-alvinegro poupado no último jogo. E falando do alvinegro, o Botafogo quer aproveitar a vitória contra o Mirassol e a boa notícia da chegada de um novo técnico, o português Franklin Carvalho, anunciado ontem, para se afastar ainda mais da zona de rebaixamento. O Fogão está na 15ª colocação com 9 pontos e, se vencer o jogo de amanhã, iguala no número de pontos do próprio Vasco. Isso porque o Botafogo ainda tem um jogo atrasado. Para o clássico, o Botafogo deve ser comandado ainda pelo técnico interino Rodrigo Belão. O Glorioso deve contar com um super reforço de volta. Danilo, que estava com a seleção brasileira, o volante já participou dos treinos desde o seu retorno e pode ficar à disposição de Belão.
Alexander Barbosa também retorna após cumprir suspensão, após receber o 3º cartão amarelo na partida contra o Atlético Paranaense no último domingo. Em clássico fica difícil definir um favorito, mas a certeza é que os dois precisam vencer. Afinal, todos desejam trajetórias melhores para seus elencos e muitas alegrias, é claro, para os torcedores. Anteontem, eu tava na... Bota a tabela aqui. Ô, Caio, anteontem, eu tava na zona de rebaixamento. Não é mesmo, Vene Casagrande? É? E o Vasco, o Caio, o pessoal tava o quê aqui? Eu estou imbatível, não perdi, não é? Ou não Vai é? cair! Botando musiquinha. É, vai cair, não é? Pra mim. E o Vasco tava lá, embalado, não perde, não sei o que lá, Renato Gaúcho, correto? Correto. Hoje, amanhã é um confronto direto, meus amores. Eu tô com 9 pontos e o Vascão está com 12 pontos. Quantos pontos valem um jogo de futebol no Campeonato Brasileiro? 3 pontos. Se eu somar 9 com 3... 12. Cada dia melhor. Caralho, eu fiquei com medo Vou de te falar. Eu tava igual o Léo Ortiz na hora de pênalti, todo seguro. Eu falei 12, será que eu falei certo? E eu Sabe aqui, como eu ó. botei em casa? 9, 10, 11, 12. É pra Igual minha garantir. filha. Tá aqui, ó, essa é a tabela do Brasileirão. O Botafogo tá em 15º com 9 pontos. O Vasco tá em 8º com 12 pontos. O Flamengo em 6º com 14 pontos. E o Fluminense do Cris é o vice-líder do Campeonato Detalhe, Fernandinha, Brasileiro, soma 3 com pontos pro 19 Vasco e vê pontos. quem ele passa. E tem essa também. Vamos lá. 12, 13, 14, 15. E, Olha só. Benê, Com um jogo a menos, o Mengão. eu também tô. Aqui. Tamo junto, então. Já pensou? O quê? O quê? O que ele falou. Ó, cara. Por isso que eu vou torcer pro empate, pô. Olha Porque se aqui. o Botafogo ganhar, ninguém Mas, segura gente, mais. a gente tá Aí na... esquece. A gente tá na 10ª rodada ou 9ª? Vamos pra Décima, é porque o Botafogo Benê, tá com a menos. olha aqui, a gente tá na 10ª rodada já e o negócio tá muito embolado, tá? Mas eu não tô falando que tá embolado aqui e embolado aqui. Eu tô falando que tá embolado aqui, ó. Tudo, pô. Tudo. Em tudo, em tudo. Tinha um tempo que eu não tava vendo assim, dessa forma. O Botafogo, um confronto direto com o Vasco. Mas ao mesmo tempo, o Vasco pode passar a ser um confronto direto com o Flamengo, que tava no G4 até outro dia. Olha que loucura. A proximidade da zona de rebaixamento para aquela área ali, aquela zona de classificação de G4, ela não tá tão distante não, sobretudo essa zona de classificação de Sul-Americana. Então o campeonato tá muito embolado. É o Guardiola que diz que na 8ª rodada você começa a entender... Você não ganha o campeonato, mas você perde nas 8 primeiras rodadas. E eu tava lá no... Ai, Veneno, vou... Por isso que eu venho batendo muito nessa tecla da importância dessas primeiras rodadas. Por isso muita gente estava minimizando o início do Brasileirão. Mas, gente, se você olhar, por exemplo, quem pensa no título, que é o caso do Flamengo, tá aí, ó, 8 pontos atrás do líder Palmeiras. Isso é desesperador. O Cruzeiro, que eu botava como candidato a título, eu não coloco mais, tá? Mas agora vai, hein? Não vai, sabe por quê? Será que não? Porque são 3 competições. O Cruzeiro ainda tá na Libertadores. Você precisa focar em algo. Não adianta você sonhar em sucesso em 3 Pra competições. quem não na sabe, agora temporada. chegou o Arthur Jorge, né? Que foi o treinador campeão com o Botafogo. Chegou no Cruzeiro e já chegou vencendo, Chegou né? vencendo. O Cruzeiro está com 7 pontos atualmente. O Palmeiras está com 22. Eu acho que não dá mais pro Cruzeiro pensar Eu não no digo título. isso. Ah, eu penso. Faltam quantas rodadas? Faz aí a matemática. 28. Faltam 28. 29. É muito difícil, Fernandinho. Não, e aí você eu não ter acho. sucesso em É muito Libertadores, jogo, Copa Veneno. do Brasil e Brasileirão. É muito jogo. Esse Não, ano tem Fernandinho, intertemporada. eu sei que tem com a muito jogo, só que Copa. eu tô botando na ponta do lápis na hora. Vai chegar num Não, determinado eu momento entendo. que o clube ele vai ter que priorizar É o alguma desespero. competição. É o Mas desespero. eu não pô. acho nada impossível. Nada Não, mesmo. não, Nem o impossível não Cruzeiro é, pô. alcançar. São, sei lá, 15 pontos. Depois quantos que eu vi pontos, Flamengo né? campeão em 2009, eu não acho nada impossível. Muito bem. E olha aqui, ó. Ô, Caio, fala pra gente a preparação do Vasco pra esse confronto aí. Vasco e Botafogo em São Januário amanhã, 9 horas da noite. Então, Fernandinho, o Vasco tem importantes retornos aí para a partida contra o Botafogo, para esse clássico no sábado à noite lá em São Januário. A volta do lateral cuiabano e também de Andrés Gomes.
O Andrés Gomes estava servindo a seleção colombiana, está de volta, também estava suspenso no último jogo. Cuiabano preservado por conta de incômodo muscular. Então esses dois jogadores, que são dois dos principais destaques do Vasco na temporada, voltam ao time do Vasco muito provavelmente para esse jogo contra o Botafogo, além do Spinelli também, que torceu o pé num treino na semana passada e agora está voltando já aos treinamentos normalmente. Também deve estar à disposição, não como titular, ele não vem sendo titular com o Renato, mas o mais importante para o Vasco nesse jogo contra o Botafogo são as voltas de Cuiabano e Andrés Gomes, que são dois destaques absolutos desse time do Vasco nesse momento da temporada. E casa cheia, né, Fernandinha? Todos os ingressos vendidos, a torcida do Vasco vai fazer uma bonita festa em São Januário e o Vasco tem tudo para voltar a se encontrar com as vitórias, se Deus quiser. O Botafogo tem o retorno aí de duas peças importantíssimas, Venê, que é o Danilo, que estava servindo a seleção brasileira, que, aliás, uma boa passagem dele, né? Pô. Fez gol e deu passe do passe para gol do Luiz Henrique. E também o Barbosa que estava suspenso no último jogo pelo terceiro amarelo, que tomou contra o Atlético Paranaense. Contra o Atlético Paranaense. O Barbosa está de volta, então aí provavelmente a dupla Bastos e Barbosa. Agora, eu destaco aqui o último jogo do menino Justino, Venê, contra o Mirassol. Chegou ali, deu conta do recado, fez um jogo bem seguro, né? É um jogador que o Belão conhece bastante. Inclusive o Belão, embora o Botafogo tenha anunciado o seu novo comandante, mas ele ainda não vai estar na beira do gramado, porque ele ainda vai chegar ao Rio de Janeiro. O Belão continua no comando da equipe nesse clássico importante. Mas gostei sim do Justino, um jogador que tem muita personalidade, embora seja jovem ainda. E podemos dizer que pode ser um reforço caseiro para um Botafogo que vive, a gente já sabe, um contexto, digamos, exótico, assim, porque o torcedor alvinegro não estava muito acostumado desde quando começou a era SAF no Botafogo. Mas, diante de muitas incertezas, a gente pode ter uma certeza, que é o Justino, que é um jogador que surgindo aí nas categorias de base. Acho interessante, o Belão conhece bastante desde os tempos do Sub-20, então pode agregar bastante. Óbvio que, como você bem mencionou aí, para mim, o principal reforço do Botafogo nesse duelo é o Danilo, que mesmo num contexto totalmente diferente que vive o Botafogo, ele comeu a bola nesse início de temporada e repito o que eu venho falando aí, é um jogador que com certeza, pelo menos na minha visão, vai estar na Copa do Mundo. Ô Caio, você tem informações sobre o Brenner do Vasco? Tenho sim, Fernandinho. O Brenner, ele estava com a suspeita de uma lesão ligamentar no joelho, mas o Vasco já fez os exames de imagem que não diagnosticaram nenhuma lesão mais grave, então não é nada que preocupe o Vasco nesse momento. Ele provavelmente, como até o Venê informou mais cedo, está fora desse jogo de agora contra o Botafogo, mas o mais importante dessa notícia é que o Vasco garantiu que não tem nada de mais grave com o Brenner nessa lesão no joelho. Então ele deve se tratar, se recuperar e ao longo das próximas semanas voltar a estar à disposição do técnico Renato Gaúcho. Muito bem.